uma coisa que tem dado muito a falar nos últimos tempos e que é a profundidade dos sismos. Bom, os sismos têm basicamente na posição dele duas coisas. À superfície da Terra tem o tal epicentro para ela. Agora, se a gente perguntar o epicentro para baixo, se é um fluxo para a Terra abaixo, há de haver um lugar que a gente chega a tal pedra de partida. Isso chama-se o hipocentro. E a distância entre a superfície da Terra e esse lugar de partida que é a profundidade do sismo. Mais uma vez, é uma coisa muito difícil de medir. Particularmente para os sismos pequenos, por isso que normalmente se diz não para a profundidade, porque é muito difícil. Porquê? A gente quando diz a chegada, ou seja, para ser do epicentro, que a gente vem da distância de duas estações. Ora, as estações estão todas à superfície da Terra, já não tem nenhuma estação enterrada lá para baixo. E, portanto, para a gente saber quanto tempo é que demorou de baixo para cima, é muito mais complicado. É uma estimativa muito difícil de se fazer. Faz-se. Só que tem um elevado grau de insegurança, particularmente quando são sismos muito pequeninos, que só foram registrados em 2 ou 3 estações ali à volta, não chegou mais longe, e, portanto, não há dados suficientes para se conseguir fazer a conta para baixo. Porque ninguém está lá em baixo para saber, não há nenhuma fita métrica para medir. A conta é feita uma vez por tempo, uma questão de trigonometria, para quem não está na classe, o que é que quer dizer com isto? Seja por causa do triângulo, entre para baixo e para os lados, os catéteres e hipotenusa, é uma coisa meio confusa, um conjunto de contas complicado que se faz, mas fica, pronto, é uma estimativa. Fica sempre muito incerta, está no mar, no momento, onde é que a coisa vai. Isto aqui é a questão da profundidade. Portanto, quando vocês dizem, lá no site não diz a profundidade, estão a esconder a profundidade, eles nem querem que a gente saiba onde é que está. Não, mas não estão a esconder, já sabe. E, portanto, a questão funciona assim e, portanto, eles só põem ao público os dados que são, como é que se diz, que são seguros, que a gente sabe exatamente. Os outros é o estudo. Só pode deixar descansar um bocadinho. É o problema de precisar. Mas, por exemplo, o Sr. Presidente falou há pouco da Sismo Volcânico de São Jorge e durante o Sismo Volcânico de São Jorge os hipocentros foram sendo sempre anunciados. A estimativa da água mais fácil do que aqui? Qual é o... Eu estava-se a anunciar coisas com um elevado grau de certeza. Eu acho que é muito melhor falar só daqui e saber do que estarmos a tentar adivinhar. Depois o resultado é que fugimos todos, não conseguimos. E qual é a mais-valia de sabermos ou não a profundidade dos hipocentros? Bom, a questão de... Bom, agora vamos entrar na parte mais difícil disto. Boa pergunta para a gente entrar. Ora, o que é que acontece? Só pode haver um sismo num sítio em que a rocha é suficientemente dura para partir. A tal magma parece massa de fazer pão. De forma que o empurrar é uma parte. Não? É absorve tudo. Se eu bater na massa, a massa não racha, ela deforma-se, mas não se racha, não é? Só se racha porque é duro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não pode haver sismos a profundidades tão grandes que o material não esteja sólido. Normalmente aqui nós vivemos numa zona em que a tal casquinha da laranja é muito fininha. Tem 15 km e daí para baixo está suficientemente mole para não haver sismo. Claro que se for debaixo dos anos em que há pedra, entrar debaixo de pedra, por isso que os anos estão a subir, está a entrada para cima, está a entrar por baixo e para cima, às vezes aparecem sismos a 200 km, a 300 km. Mas é uma situação geológica completamente diferente. Nós aqui estamos numa zona em que é um rift, em que o material está a empurrar para os lados, e ali estamos numa zona em que é um choque entre duas placas, em que está-se a meter uma por baixo da outra. Claro que as pedras de uma vão descendo enquanto não carregam, partem e fazem sismos muito profundos. Aqui não há isso. Por isso, aqui profundidades de 15 km já é sismo. Agora, à medida que haja uma intrusão, já falo que é intrusão, que o material dessa massa vai subir, as rochas vão ficando cada vez mais plásticas e os sismos já não acontecem em 15, acontecem em 10, já acontecem em 5. Daí para baixo é raro acontecer, porque o material para baixo já não está suficientemente rígido para partir, para fazer a terra tremer. Já está na tal massa, vai se adaptando mais pessoas. Portanto, quando nós dizemos que os hipocentros, ou seja, a profundidade do sismo está a subir, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que o material tudo lá para baixo já não se está a sentir
e que a coisa está a partir cá para cima. Isto acontece quando há inclusão do material, que é o que está a acontecer aqui. Ou seja, essa tal magma, essa tal pasta que está lá embaixo, está a subir aqui nesta zona. E isso está a acontecer aqui debaixo do vulcão de Santa Bárbara. O vulcão de Santa Bárbara não é aquilo ali em cima. É uma coisa muito grande. Começa mais ou menos ali no fim de São Mateus e acaba nos pescadores. Todo este território da ilha de volta faz todo parte deste território. Por debaixo disto tudo, da zona toda, há material que deve estar isto para cima. Por isso é que há deformação. Nós temos uns apartinhos, aqui no Santa Bárbara, lá em Luz por aí, que é como se fosse um GPS, super GPS. O nosso GPS diz-nos onde é que nós estamos, mais 50 metros para o lado e 50 metros para o lado. Tem uma precisão muito baixa. Este GPS, um super GPS, chama-se GNSS, é um equipamento que nos dá uma precisão na casa dos 0,1 mm. Qualquer movimento de 0,1 mm naquela, seja a subir ou seja a rolar, a gente está por aqui. O que é que está a acontecer? Está a acontecer que toda esta terra, daqui até os pescadores, está a subir. Está a inchar. Está a subir. Porquê? Porque lá na profundidade esse tal material está a subir. Isto é que é a deformação postal que está a acontecer. E nós conseguimos ver e conseguimos ver as coisas que estão a arrastar. Vocês não pensem que é muita coisa. 0, qualquer coisa de vírus. Ou seja, nem um olho de mais coisa consegue ver nada disso. Estamos a falar de um cabelinho de largura nesta coisa toda. Mas a verdade é que a gente consegue perceber que está a acontecer isso. Porquê? Porque debaixo disto tudo há material que tem de levar isto para cima. E é isso que está a causar esta crise sismo-volcânica. É daí que ela seja sismo, são sismos, vulcânico, lá por baixo, o que está a fazer isto é material que tem de levar isto para cima. Isto aqui é a razão que está a acontecer. O que é que acontece? Nestas circunstâncias é normal que os epicentros que estavam lá para baixo vão ficando cada vez mais perto da superfície. Não quer dizer que está a aumentar nada a superfície. Quer dizer que as rochas são muito pequenas lá para baixo, já estão todas partidas, já não oferecem resistência, portanto, tudo se vai partindo, está cá mais em cima e não lá mais para baixo. Os últimos dados que nós temos, para não ficar toda a gente a dizer que temos uma obrigação que isso estava a 7 metros, a 7 metros é no meio da sala. Os últimos, a média das coisas é na casa dos 4 km. Ou seja, a maior parte destes ciclos tem epicentros de IMC. Há uns que são mais em cima, outros que são mais em baixo. Porquê? Porque o sismo acontece quando parte uma rocha. Portanto, de vez em quando parte uma rocha que é mais acima ou parte mais fora. Porquê é que a rocha está a partir? Está a levar esta perda de baixo que faz com que a montanha se deforme. E por isso faz estes sismos todos. É isto que está a acontecer. Portanto, os que são mais acima, quando há um sismo perto da superfície, está foco por isso. Porque tem muitos efeitos naquela zona e quase nenhum efeitos no corpo. O sismo que aconteceu em janeiro deste ano fez desativos no cabo de Valim e na ponta de lado do céu. Para aqui, senti, não vai ser nada. Porque ela não cai em cima. E isto acontece porquê? Porque os efeitos, imaginem que isto é um corpo. Os efeitos propagam-se para cima, nós a 95 graus, como se fosse um polo. Se eu tiver muito fundo, então vai abrir muito grande. Como eu estou cá em cima, não tenho tempo de abrir porque está muito perto. Por isso, aconteceu só naquela zona, não aconteceu no resto do território. É um sismo um pouco profundo. Isso não quer dizer que houvesse magma um pouco profundo, quer dizer que um bocado de rocha, bem valente, que se partiu perto da superfície. Para isso. Portanto, a gente também não tem que ficar muito preocupados com esta conversa. Isto tem um significado prático. Não significa grande coisa, significa apenas que nós sabemos que há material que está a empurrar a sério para cima, não é empurrar a sério, é isto para cima, e que isto, quando empurra, as coisas vão lá de si, está arrastando aqui, está arrastando ali, está partindo aqui. É isto que está a acontecer. E é por causa disso que nós estamos em V3. V3 é quando há sismo e há deformação do território, ou seja, enxuga, passou para V3. Os primeiros sinais que estava a inchar aconteceram nas São Joaninas deste ano. Por isso é que naquela altura passou de V2 para V3. E mantemos o V3. Eles em São Jorge deram V3 certo. Ou V4. V4 certo. Sempre fosse bem mais do lado. A gente está em V3 desde julho. Desde o fim de julho até agora. Agora convém voltar à questão da crise. Quando é que isto começou a acontecer? Nós começámos a dar por isso, que aqui muito mais sismos do que normal, no verão de 2021. A partir daí começou-se a perceber que estava a acontecer muito mais do que era costume. Claro que há sempre sismos, todos os dias há,
mas era possível um sítio fluir, de repente 50 sítios, 100 sítios, havia qualquer coisa de normal e, portanto, a partir daí iniciou-se a tal crise sísmica, ou seja, passámos de um estado normal para um estado em que há qualquer coisa fora do comum a acontecer, portanto, há muito mais sítios. Aí começa a crise. Agora, quando nós olhamos nos dados para trás, afinal a crise talvez tenha começado em 2019. Porque em 2019, 2020 era uma coisa muito simples, muito fraquinha, mas já houve mais ciclos que houve aqui por trás. Portanto, a raiz disto já vem lá de trás. A gente deu mesmo por isso no meio de 2022. Mas talvez já andasse qualquer coisa que está a acontecer, lá mais atrás não está. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ao longo destes anos para ir adiante, esta crise sísmica não é sempre igual. Tem momentos de calma, como teve esta semana, a calma, e depois de repente lá vem um dia de desassossego e há não sei quantos sítios. Depois leva ali 2 ou 3 dias a acalmar e depois fica calmo durante 2 semanas. Depois acontece outra vez. Portanto, isto não é uma coisa que está sempre a acontecer igual. Tem momentos em que tem mais energia e, portanto, tem mais rumor e depois entra ali num período de sossego, que está agora, e fica assim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que isto não tem um caminho único, não é de sempre a subir. Vai variando. A gente tem a esperança que um dia destes há cá um dia, e em vez de ser 2 semanas, passa a ser 2 meses e que a coisa se vai embora. Se ficar igual esta semana durante muito tempo, vai-se explodir. Não sabe o que é que vai acontecer. Mas é isso que está a acontecer. Portanto, esta crise tem estas características. Não é sempre igual, tem dias de muita intensidade, temos dias muito maus. O dia pior talvez tenha sido o dia 10 de julho, que este ano foi um dia péssimo. Tivemos agora, 3 semanas atrás, uma noite que também não foi nada ajeitosa. Portanto, isto vai variando assim, desta maneira. Pronto, é isto que está a acontecer. Dúvidas e questões, para não ficar aqui. Toda a gente percebeu até aqui o que é que está a acontecer. Portanto, é isto. Este é o fenómeno que nós temos. A pergunta que se põe é: isto é normal? É normal. Sempre aconteceu. Estes valores todos estão agora de nós, estão à prova provada que isto foi assim. Se agora ele está aqui a pico do mirador, um dia como é um grande estudo, isto não pode funcionar. Está perfeito? Olha para cima, tudo isso está em ordem. Ou seja, isto não é nada que não seja normal. As nossas vidas mais curtinhas, não é muito estudo. Mas também é verdade que a gente há uns anos atrás não tínhamos aparelhos que temos agora. E de vez em quando acontecia um sítio, esta semana voltamos a bola. Eram os dias que a gente sentia. Os outros sítios pequenos, se a gente não tivesse aparelhos, nem adivinhava o que estava a acontecer. Portanto, se calhar, nós estamos a assistir uma coisa que não é tão rara assim. Por isso, a gente tem que olhar para isto com alguma calma e alguma serenidade. Bom, está a acontecer, a gente sabe estas coisas todas, mas não vale a pena a gente agora produzir a categoria abaixo, porque só nos vamos cansar porque não há nada para ir. Portanto, vamos encarar isto com calma e com serenidade, porque isto é o ópio da nossa terra. A gente vive em cima deste calhau assim, este calhau sempre tremeu e sempre explodiu de vez em quando, e enquanto o mundo for mundo, o calhau há de tremer e há de explodir. A gente só espera que seja para a altura dos nossos bisnetos, mas ninguém escolhe, é da tia logo. É isso que é essa a situação que nós estamos. Isto é que é a crise sísmico-vulcânica. Não há nada de misterioso, não é nenhuma tragédia para ela, é um assunto muito normal. O que acontece? Que felizmente hoje em dia a gente consegue entender perfeitamente e acompanhar as coisas. Estamos a ver ao minuto e ao segundo tudo o que acontece e o resultado é que a gente se calhar sabe mais quando era possível. Mas é o que está. Pronto. Agora, o que é que interessa perceber desta situação? Estamos a viver isto. Há uma razoável probabilidade, a gente não sabe qual é, de vir a acontecer uma erupção, num lugar qualquer. Pode ser aqui, pode ser lá. Há uma razoável, mas é uma probabilidade que nós continuamos a julgar que é bastante mais pequena do que a probabilidade de não acontecer nada. E, portanto, nestas circunstâncias, o melhor é preparar-se para o pior e desejar que isto acabe em nada. Não é? Só que, como há essa probabilidade que possa acontecer alguma coisa, manda um bom senso.
que nos preparemos para se acontecer alguma coisa. Não quer dizer que vai acontecer, mas mais vale ter lá a tal bolsinha com todas as coisas lá em cima do armário o resto da minha vida e nunca precisar dela, do que no dia precisar não a ter. Portanto, mais vale a gente jogar com o seguro, mas isto não quer dizer que vai acontecer nada. É mesmo preparar para alguma coisa que possa acontecer. E isso é que é a nossa obrigação, e isso é que é a obrigação da Câmara. Uma das principais responsabilidades hoje em dia das câmaras municipais é proteger a vida dos seus cidadãos. Portanto, nós temos essa responsabilidade de nos prepararmos e de fazer isso para que não haja surpresas desagradáveis, para que ninguém morra, que não seja preciso. Claro, a Câmara não tem superpoderes, eu gostava de ser o Superman, mas acho que não tem bem. E por isso, a gente não pode prevenir e resolver tudo. Mas, pelo menos, aquelas coisas que o bom senso diz que nós temos que fazer, isso deve ser feito. Não custa nada. Se não servir para nada, ainda bem que não servir para nada, se for preciso. E é isso que é a essência destas questões da educação. Sobre vulcões. Da mesma maneira que eu vos falei há bocadinho dos sismos, é bom falar um bocadinho dos vulcões para a gente perceber que um vulcão não é propriamente o fim do mundo. Não é uma coisa. O vulcão é desagradável, a gente prefere não ter nenhum, mas se acontecer, pronto, a gente há de lidar com o problema, não é? O que é um vulcão? O vulcão é quando essa tal massa que está lá embaixo e que tem este peso de rocha todo em cima que está como se fosse espanhola, e ela apanha uma zona qualquer que há uma fenda no terreno e ela só por ali acima chega cá fora. Isso é que é uma erupção vulcânica. A massa está sempre lá por baixo? Não, por baixo daqui, por baixo do planeta inteiro. A maior parte dos sítios tem rochas muito grossas e muito duras que ela não consegue subir. A gente tem o azar de ter aqui uma rocha que é mais comum e está muito partida. E, portanto, de vez em quando, esguicha cá para fora. Quando isso acontece, o tal magma transforma-se em lava. A lava é um magma, quando chega cá à superfície. Porquê é que muda de nome? Muda de nome porque uma parte do material é gás. Essa parte safa-se para o ar, não é? Portanto, o material que depois corre, que é a lava, não é exatamente igual ao material que estava lá embaixo, porque perdeu uma parte das suas características quando chegou cá acima. Portanto, isso é que é o magma, isso é que é a lava. Desde o momento desta ilha, já aconteceram pelo menos 3 erupções neste vulcão de Santa Bárbara. E grande. Uma é que talvez aquela que as pessoas mais têm ouvido falar, aconteceu em abril de 1761. Uma crise sísmica igualinha a esta. As pessoas durante um ano sentiram os abalos, que não tinham os imóveis, nem tinham civisa para fazer contas, mas o pessoal sentiu, tremeu aqui, tremeu ali, tremeu ao outro lado. Depois houve uma altura que, e isso é que é a história do V4, que já vos falo assim, é que o pessoal que ia, na altura, os mestres usavam o enxofre, o enxofre para pôr nos fios, para marcar nas paredes e nas coisas. O pessoal que ia buscar o enxofre para os fios viu que as furbas estavam diferentes e que não estava a sair do gás que era costume. E passados uns tempinhos atrás, ali ao pé do Pico Corvo, ao pé da Lagoa do Meio, também o vulcão. O vulcão é um vulcão, eu já vos falar isto, é um vulcão muito especial, porque foi um duplo vulcão. Era o vulcão Santa Bárbara, foi uma erupção deste vulcão, em que uma parte era material que vinha lá das profundezas, que é relativamente fluida, e correu para aquela encosta abaixo e foi parar às traseiras da igreja do bairro de São Pedro, da igreja de São Pedro dos Chorros. Deu cabo de reduzir o caso, ou seja, quem tinha o azar de ter a sua casa para cima da igreja foi mal, mas não tem dinheiro, mas teve que se desviar, e para o outro. Pronto, foi uma tragédia para quem perdeu a casa, com certeza, mas a gente aqui também, em 1980, quase todos perdemos, porque a gente está aqui. Pronto. Aconteceu, mas pronto, foi isso. E depois houve uma outra coisa que já vou falar a seguir, foi uma erupção ao mesmo tempo, que são aqueles grandes rochas que estão ao pé da Lagoa do Meio, que a gente chama de mistérios negros, que vieram também nessa altura, só que era material tão viscoso, tão grosso, que não correu para lá nenhum. Foi uma borbulha que ficou ali, que a gente vê aquela espécie de bolos, parece um bolo, parece um pão de bico, daqueles pão de bico antigos que se faziam, parece dois pães de bico que estão ali, que são material, já vou dizer porque aquele é viscoso, que saída ficou ali.
E foi isso que aconteceu. 0 mortos. Houve quem perdesse os seus campos, quem tinha campos e pomares na parte de cima dos biscoitos, houve quem perdesse a sua casa, mas pronto, toda a gente depois resolveu a sua vida, melhor o povo e tudo se mudou. E isto foi uma erupção vulcânica do vulcão de Santa Bárbara em 1760. As pessoas dos altares e dos biscoitos fizeram procissões e até acendiam as velas na lava, quando as velas se apagaram. O medo foi, no princípio, foi algo, mas depois o pessoal veio de confiança. Depois aquilo parou, a pedra ficou limpa, tapou-se as paredes outra vez, quem perdeu a casa fez a casinha e pronto. E a vida continuou. Portanto, não vale a pena a gente também pensar que o vulcão é o fim do mundo, não é? E aí, o mês passado, aconteceu na Islândia, em que eles continuaram a viver a seta, que a lava chegou ao parque de estacionamento do Whitler. Quando chegou ao parque de estacionamento, eles acharam que era melhor fugir da frente. Mas também não aconteceu nada específico. Pronto, olha, o Whitler ficou sem o parque de estacionamento, os caminhos ficaram todos rachados, mas olha, a vida também continua e aquela gente está lá aos gregos, acho eu. Ou seja, a gente também tem que pôr as últimas duas erupções deste vulcão de Santa Bárbara aconteceram do mar. Uma em 1861 na Serra, fez aquela baixa da Serra. Essa erupção foi muito mázinha, porque teve muitos sismos em terra. Deitou abaixo a maior parte das casas dos altares do Vaninho da Serra. Mas particularmente o Vaninho foi muito castigado. Porque houve meses e meses em que a terra teve sempre a tremer, as casinhas eram feitas de pedra solta, e aquilo foi muito desgaste. Depois, rebentou no mar, quando rebentou, parou tudo. Está lá abaixo, a servir no momento para lembrar que já aconteceu, e ficou na memória das pessoas a pressão dos avós. A pressão dos avós nasceu nesses dias, em que as pessoas estavam desesperadas porque as casas estavam todas a cair e porque aqui não dava sossego. Dizem as pessoas que eram avalos que deitavam coisas no chão, meia hora, ninguém conseguia dormir, ninguém conseguia, durante dias foi um penado. Até que rebentou o vulcão e as pessoas acharam que tinha sido uma graça do Senhor Espírito Santo, que o vulcão ter rebentado. Quando rebentou o vulcão, parou o martírio e as pessoas puderam voltar para as suas casas e as coisas voltaram. Não tem ninguém, muita gente perdeu a casa com certeza, muito trabalho se deve ter feito a seguir para voltar a pôr as casinhas em pé, mas a verdade é que o pessoal dizem, quem tinha memória disso, que eles ficaram a viver nas eiras e que puseram lá na eira umas coisas feitas de palha e não sei o quê, que foram buscar as palhas dos trigos e dos estrogolos e fizeram umas cabanas e lá se aguentaram, enquanto foi preciso, até poderem voltar para cá. Pronto, isso é a história que está por trás da questão dos avalos, que ainda hoje se continua a fazer, é a memória desses tempos. Outra erupção deste vulcão aconteceu, a gente todos já estava cá, em 1998. Entre 1928 e 2000, durante 2 anos, outra vez na Serra. Só que esta foi meiguinha. Ou seja, o vulcão, a zona que rebentou foi a cerca de 600 metros de profundidade, suficientemente profunda para que a pressão da água não deixasse aqui mexer muito. Ou tens uns sismozinhos que não chateou ninguém. E o pessoal ia à noite ver aquelas pedras que brilhavam a sair do mar, pronto. E foi isso que aconteceu. Ou seja, não venham a nós também pensarmos que o vulcão não significa que vamos todos fugir de lá. A gente não precisa disso, não é? Basta perceber. Tomar as medidas pertinentes. Preciso ter estas coisas todas. Agora, há perigos. Claro que há. O vulcão de Santa Bárbara. Agora vou falar do vulcão de Santa Bárbara no sentido da Serra de Santa Bárbara. A Serra de Santa Bárbara é um bom exemplo de como é que o vulcão evolui. É para a gente chegar aos perigos que há. Os vulcões vão crescendo, olha o pico, não é? Crescendo, até que ficam tanto pesados que a parte de baixo, que está por cima da tal pata de rocha, não aguenta. E o que acontece? O vulcão cai para dentro de si próprio, afunda-se. A caldeira de Santa Bárbara é resultado do afundamento do vulcão. Santa Bárbara, se alguém estivesse aqui há 30 mil anos ou assim, tinha para aí talvez 3 mil metros de altura e era como um pico. Era assim uma coisa toda picuda lá para cima. Houve uma altura que aquilo tudo se afundou, caiu lá para dentro e ficou a caldeira de Santa Bárbara. A caldeira de Santa Bárbara não é um buraco que não tenha saído lava. A caldeira de Santa Bárbara é o resultado do afundamento do vulcão para dentro. A caldeira não é uma cratera. Uma cratera é um buraco que não sai lava. Uma caldeira é
digamos, uma zona profunda que resultou do afundar do vulcão. Ora, quando o vulcão se afundou, aí sim, se soubesse que há gente, não acredita não. Porquê? Porque foi uma coisa catastrófica. Cada acontecer o pico, a gente espera que seja daqui a muitos milhões de anos, mas o pico vai haver um dia que se vai afundar. Como todos os outros vulcões já se afundaram. Quando isso acontece, o material que cai lá para dentro leva água, está molhado, leva outras coisas, que quando aquece faz vapor e fica explosivo, faz grandes explosões, que atira material pelos ares e faz um saídos. Não é a mesma coisa que abrir uma fissura e que leva aquela papa para ali abaixo. Quando isso acontece, as rochas ficam diferentes. Nós temos aqui a nossa terceira, a maior parte das pedras que estão aí são basalto, que é aquela pedra toda da calçada. Não é? Pedra azul, pedra dupla. Não é? A rocha que caiu e foi fundida outra vez transforma-se numa outra rocha chamada traquite, que é muito mole. Olha, o pico da serreta onde se faz os touros é feito traquite. Uma pedra mole que se parte fácil. Que é muito usado em todos os touros. A maior parte destes picos daqui para lá, estes que são muito gordos, são estas massas, são traquite. Porquê é que é assim? Porque esse material não é material novo, é material reciclado. É rocha, já derreteu outra vez e já não fica tão, já perderam os tais elementos, já ficou diferente, e fica muito viscosa. E dá aqueles picos muito gordos, como o pico da serreta, como o biscoito da Fajana, como a Ribeira dos Gatos, ou as Caldas dos Altares, como o pico da Chave, que a gente conhece, como o pico de Carneiro. São picos que nasceram quando o vulcão de Santa Bárbara se desmoronou. Só que, felizmente para nós, já se desmoronou, esse não volta a desmoronar. Portanto, esse assunto está resolvido, porque já a caldeira já está. Agora, o que é que acontece? Uma parte desse material continua quente lá abaixo. E isso chama-se a câmara magmática. Aquilo acaba magmática. É uma folha de material que não está derretido. Não pensa que é tarde, mas que está mole. Está muito quente. Que está por debaixo de um vulcão que já se afundou lá por dentro. Aqui debaixo da Serra de Santa Bárbara existe uma coisa dessa. Esse material, que é muito viscoso, é o que deu as tais luzes para estas pães que estão ao pé da lua do meio. Porque ele é tão viscoso que já não corre, enquanto que a outra lava de volta. Saiu e correu para parar a pé da igreja de São Pedro. Aquela ficou ali aquela massa de ouro. Isso, quando isto acontece, se for como aconteceu em 1700, lá no meio do mar, nasceu ninguém. Se acontecesse num lugar como este, porque o assunto era sério, porque no meio disso às vezes vem gases, vem bagacinhos, vem coisas que é apresentado para o ar e cai em cima das coisas, isso é um problema. Portanto, o nosso trabalho tem estas duas aulas. Uma de material novo, que é o tal de pedras profundezas que corre como se fosse água pela beira de abaixo, e outro muito grosso, muito viscoso, que está dentro da montanha. Por isso é que quando os ciclos estão dentro da caldeira, fica sempre preocupado. Que é, não seja lá, que este material que está lá por baixo esteja a dar de si, porque isso é muito desagradável. Eu espero, se tiver que vir, que venha de novo, que não venha reciclado. Não. É este o problema do por isso é que a gente tem sempre ter algum respeito por isto e temos que estar preparados para, em função daquilo que esteja a acontecer, pôr-nos em lugar seguro até que aconteça e depois a gente voltar para casa. Infelizmente, se calhar alguns na volta, cada vez uma casa ou outra, que acontecer qualquer coisa, mas a grande maioria a voltar, porque o vulcão não é o fim do mundo, é uma coisa ali. E por isso, há que estar bem preparado para isso, daí a história da